Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar mais uma vez sobre Alex Pereira, o Alex Poatan. Ele postou um vídeo no canal dele aqui no YouTube, aliás, se você não conhece, vai lá no canal dele, é Alex Poatan Pereira, né, muito fácil de achar. Se inscreve lá, assiste os vídeos, deixa like, o canal dele tá com bastante conteúdo, muito bem feito, então vale a pena, né. E eu assisti o vídeo então dele falando ali, o título é Peso pesado ou não, lutarei pelo cinturão. Aliás, o título já é bem descritivo sobre esse assunto, mas o vídeo ele fala, ele responde várias perguntas que fizeram no Instagram dele. Então são vários temas, eu vou falar de alguns aqui e vou dar a minha opinião. Bom, o principal é sobre o peso pesado. Né, o que a gente quer saber, o que eu já fiz vídeo aqui falando e todo mundo fica se perguntando, o Joe Rogan quer saber, o mundo quer saber. Peso pesado, vai rolar, não vai rolar? Contra quem? Basicamente ele fala do assunto, mas respondendo sobre o Tom Aspinall, né? E o Tom Aspinall, ele diz que não tem interesse em enfrentar porque o Tom Aspinall é campeão interino. E ele, né, o argumento dele é que pela idade dele, ele não tem muito tempo para ficar fazendo outras lutas. Então ele tem que defender o cinturão do meio pesado, que segundo ele é onde ele quer ficar, é a prioridade dele. E se for para tentar ali no peso pesado, é para lutar com o campeão. Se o Tom Aspinall for o campeão linear, ele diz que não tem problema, pode ser o Tom Aspinall, o problema não é o lutador, o problema é se está com o cinturão ou não pela falta de tempo. Eu entendo completamente e concordo com ele. Eu tinha falado que o ideal talvez, mudando de categoria, seria fazer uma luta de teste ali, né? Eu ainda acho a luta de teste uma boa opção, que seria o próprio Tom Aspinall às vezes, ou qualquer outro nome, tanto faz, né? Mas eu acho que uma luta se preparando para possivelmente enfrentar o John Jones seria melhor. Só que realmente a falta de tempo complica demais, né? Até não só a falta de tempo do próprio Poatan, mas também às vezes do John Jones e etc, né? Outra coisa que falaram foi sobre data para ele voltar. Ele disse que gostaria de ser novembro ou dezembro. Em novembro tem o UFC onde o próprio John Jones teoricamente luta com o Miocic. O Poatan diz que prefere até dezembro do que novembro, porque tem muitos trabalhos, né? Muito patrocínio, muita viagem, muita coisa, então a agenda ficaria complicada em novembro, dezembro seria melhor. Mas eu acho que novembro seria interessante, tá? Minha opinião aqui, porque se for no card do John Jones e vai saber se o Miocic tiver algum problema e não puder lutar, o Poatan pode mais uma vez pegar uma luta em cima da hora e a gente ter um John Jones e Poatan ali por conta de falta de opção se o Miocic se machucar. Vai saber, né? Não estou rogando praga de forma alguma pro Miocic, mas às vezes o UFC pode cogitar isso. Vamos botar o Poatan pra lutar no mesmo card, porque se acontecer alguma coisa, às vezes pode acontecer até com o John Jones, sei lá, né? Aí pega e bota o Poatan, né? Eu acho que o Poatan, se tivesse no mesmo card ali e às vezes caísse contra o próprio Miocic, acho que ele não ia negar, né? Substituir o John Jones, pô, e lutar com o Miocic, também seria legal. Então, sei lá, eu acho que em novembro tem essa vantagem, né? Se acontecer alguma coisa, ele pode meio que estar de reserva ali. Tudo bem, mas aí você se preparou para lutar no meio pesado, pegar no peso pesado é complicado, tal, não sei o quê. Mas é o que o próprio Poatan falou, é oportunidade, né? Então, se pintar oportunidade, por que não? Então, assim, a gente já pode meio que esperar que a gente vai ver o Poatan em novembro ou em dezembro. A preferência dele é dezembro, né? Então, na questão do peso pesado, ele até citou o exemplo do peso médio, né? Ele falou, se eu voltasse pro peso médio, eu não vou voltar, mas se eu voltasse, é a mesma coisa, teria que disputar o cinturão direto e tal. Então, eu entendo e concordo com o argumento dele, né? Realmente não tem muito tempo para ficar fazendo lutas antes, né? Então, é difícil, né? É uma situação complicada. Por um lado, às vezes, uma luta de preparação no peso pesado seria bom, mas por outro, realmente, o tempo pode ser complicado. Porque a gente tem que lembrar que é o seguinte, ele tá lutando, ele tá treinando, ele tá fazendo camp, ele tá fazendo sparrings, então, eventualmente, pode acontecer dele se machucar, como machucou os dedos, por exemplo, do pé que ele quebrou, né? Então, ele já não tem muito tempo se considerar que ele vai estar saudável e com frequência de luta. Então, assim, pode acontecer, como, sei lá, aconteceu com o John Jones, Deus me livre, vamos bater na madeira aqui, mas de ter um problema um pouco mais grave e perder muito tempo. Então, o Poatan, na minha opinião, tá certo em passar por alguns riscos como ele passou, pegando lutas em cima da hora, fazendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque, aliás, foi até uma outra parte que ele falou, porque ele recebe uma grana alta e vale a pena, né? Ele falou disso quando falaram dele ter aceitado uma luta ali contra o Prochazka, a revanche, muito em cima da hora, que ninguém faria aquilo, realmente o cara sendo campeão, dono do cinturão, pegar a luta em cima da hora, é coisa que quase ninguém faria, né? Quem faz isso, como também o próprio Poatan disse, são os desafiantes, né? Pinta a oportunidade de você ser o desafiante pelo cinturão, você vai aceitar. Às vezes você tá com um problema aqui, ali, enfim, não interessa, você vai aceitar porque a chance de você se tornar campeão. Agora, quando você já é o dono do cinturão, realmente é difícil você querer correr risco. E o Poatan correu
Por quê? Porque ele tinha uma grande recompensa, né? Era uma grana muito grande, ele não tem muito tempo de carreira pela frente e a forma onde ele mais vai fazer dinheiro é lutando, né? Então, ele realmente fez o correto, na minha opinião, né? Ele até falou também do bônus, né, no UFC 303, né, que tinha rolado a pergunta ali de um jornalista pro Dana White, né, se o bônus ia ser grande, que nem foi do UFC 300 e tal, e na hora eles tinham respondido, o Dana White tinha respondido que não e tal, né, e o Poatan, por não entender inglês, ele disse, até dentro do octógono depois da luta, que ele ganharia o bônus e citou o valor. E aí ele fala da conversa que ele teve com o Dana White, respondendo, né? Porque o Dana White fala, você ganhou bônus. Ele fala, 303 mil, né? E o Dana White falou, não era, né? 50 e tal. E o Poatan fala que ele tinha entendido isso e o Dana White meio que, Poatan tá fazendo tudo que o UFC quer. E aí o Dana White deu risada lá e pagou, então, os 303 mil dólares. Então, realmente, o Poatan, além de toda a grana que ele conseguiu aceitando ali a luta da forma como foi, ainda ganhou um bônus aí, talvez não, né? É o maior bônus, né? Porque se fosse considerar o maior bônus do UFC 300, 303 mil dólares é o maior bônus que a gente sabe, né? Então, o Poatan recebeu aí e mereceu, né? E o Dana White, apesar de muita gente querer pintar ele de vilão, ele é realmente um cara que, quando ele vê valor, né, no lutador e tal, ele reconhece realmente. Então, sei lá, eu não conheço ele pessoalmente, mas quem conhece, né, o Marcelão, o próprio Parrumpa, várias outras pessoas que eu conheço e converso, né, sempre ouço dizer muito bem dele aí. Todas as pessoas que eu ouço falar do Dana White são muito gratas a ele, né? Então, sei lá, é difícil a gente botar a mão no fogo, né? Mas, nesse caso, nesse testemunho do Poatan, realmente não parece que o Dana White é o vilão como pintam ele, né? E só pra fechar aqui, mais um assunto que eu lembro de cabeça do vídeo, que eu não tô com retorno nenhum, né? Tô só conversando com vocês. Outro assunto que eu lembro foi ele falando do Adesanya, né? Porque perguntaram, o Adesanya vai dar palpite para suas lutas e bota o Prochazka favorito, o Jamal favorito, era pra revanche Prochazka favorito de novo, e você falou da luta do Duplessis contra o Adesanya e você colocou o Adesanya como favorito e perguntou disso, né? E o Poatan falou que, independente do Adesanya ter colocado ele como azarão para essas lutas, que ele continua achando e não vai mudar de opinião para essa luta do Duplessis com o Adesanya. Ele realmente acha o Adesanya favorito. Ele falou que deu a entender, né, que não tem realmente nada contra, que respeita muito o Adesanya e até falou que acha que o estilo dele é meio falastrão, não falastrão, mas um cara meio marrento, né? Que isso seja pra marketing mesmo, porque todo mundo que conhece o Adesanya e fala com o Poatan fala muito bem do Adesanya, que é um cara muito gente boa, de bom coração e tal. Então o Poatan, no final das contas, ainda realmente mostrou uma torcida, declarou torcida pelo Adesanya e até falou de novo, né? De treinar junto com o próprio Adesanya, porque os dois têm muita bagagem e se complementam, e eu concordo plenamente, né? Acho que tem muita coisa para eles trabalharem juntos ali, porque são estilos diferentes e não só da trocação, né? Mesmo o Adesanya, ele tem muita coisa boa, muita defesa de quedas, uma movimentação muito interessante. Então ele tem coisas que realmente complementam pro Poatan, assim como o Poatan tem técnicas que complementam pro Adesanya, né? Como o chute baixo, que o próprio Adesanya comentou, que seria interessante aprender, né? Mascarar melhor o chute e tal. Então eu acho que realmente seria muito produtivo, já que eles não podem se enfrentar mais, não tem mais essa possibilidade, eu acho que seria excelente pros dois, né? Ter um intercâmbio aí e se complementarem, né? Porque, pra mim, são dois dos melhores atletas de MMA hoje, e os dois, coincidentemente, vindo do kickboxing, né? Então é isso, tá? Esse é o resumo dos pontos principais que eu me lembro e queria comentar com vocês aqui do vídeo do Poatan. Então, se você assistiu o vídeo e viu esse vídeo aqui, você viu a minha opinião sobre muitos pontos que ele falou lá, e se você, por acaso, não assistiu, nem sabia que esse vídeo do Poatan tava lá postado, é só você procurar aí Alex Poatan Pereira aqui no YouTube, o canal dele, né? E se inscrever lá e assistir os vídeos, beleza? Então, é isso, né? Se vocês quiserem que eu comente mais algum vídeo dele lá, alguma coisa aqui no YouTube mesmo, que algum lutador postou, tem muito lutador com o canal agora, né? É só comentar aqui que eu posso assistir e trazer meus comentários. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like pra eu saber, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!